O Yamal é muito abusado, irmão. Olha o que ele acabou de postar há poucas horas do jogo. Eu tô aqui, ó, já no estádio onde vai ser França e Espanha. Ele postou a foto dele lá, tirando onda com os fotógrafos, no último jogo entre Espanha e França pela Nations League, 5-1 pra Espanha. Ele bota o placar, ele bota ele fazendo pose pros fotógrafos. Esse moleque, na boa, ele é muito culhudo. Ele não cede à pressão. Ah, mas ele pode perder hoje e vai calar a boca. Tudo bem, ele pode. Mas a personalidade desse moleque, com 19 anos, que ele fez 19 anos ontem, a personalidade dele pra postar a poucas horas do jogo contra a França, ele tirando onda depois de uma goleada de 5-1 da Espanha no último jogo, cara, tem que respeitar a personalidade desse moleque. E outra, eu já falei, muitos criticaram, falavam que o Yamal tava devendo nessa Copa. Não se critica um gênio antes dele ser eliminado. Esse moleque chama a pressão, esse moleque cresce em jogo grande e tirou essa onda aqui com a França, cara. É bizarro, tem que ter muita coragem, porque ele sabe que ele pode perder hoje e que ele pode ser muito sacaneado por isso. E mesmo assim ele posta. A França, ela também tem um conjunto muito interessante que joga, sabe, diferentes tipos de jogo, e a gente viu nessa Copa do Mundo ela enfrentar, por exemplo, um time do Paraguai que não quis jogar, que não quis deixar a França jogar, e a França encontrou a sua maneira de encontrar a vitória, de chegar à vitória. Contra Marrocos também foi, sabe, a França vai lá, é um jogo que tá chato, né? Não digo que Marrocos teve chance, não é isso. Mas o jogo tava chato, e como diria um grande amigo meu, filósofo da bola, Ricardo Martins, futeboles é um negócio complicado. E aí você tá lá no 0-0, os caras fazem 1-0 e aí? E aí o Mbappé vai lá e resolve. Então, assim, além de tudo, a França não é só um time feito de individualidades. Eles têm um coletivo também dos mais interessantes. E se a Espanha hoje não jogar bem mais do que jogou na Copa, ela vai pra casa. Não vai pra casa porque tem um terceiro lugar maravilhoso em Miami no sábado, mas se ela não jogar o fino da bola e melhorar muito, ela vai embora hoje. Se você vê as entrevistas dos jogadores de basquete, elas têm mais semelhanças com o jeito do Lamine falar, né? Que os caras falam do favoritismo, que eles jogam muito bem, que eles confiam no taco deles e tal. No futebol isso não é tão normal, aquelas declarações mais pasteurizadas são mais utilizadas. Acho que o Lamine, por ter hoje 19 anos e tá muito exposto e vir de uma geração que se expõe muito em redes e tal, daqui a pouco talvez ele apanhe um pouquinho dentro de campo, né? Que ele comece a perder os jogos e aí que ele comece a se proteger um pouco mais das consequências do que ele fala. Mas antes de um Barcelona e Real Madrid, que ele tava de pubalgia, jogando mal, sem conseguir, ele falou a mesma coisa, que ia e que achava que ia marcar no Bernabéu e tal, não sei o quê, tomou um coco. E depois ele teve que ralar dentro de campo para recuperar aquele prestígio que ele deixou ali. Mas eu acho que, sobretudo no Brasil, a gente tem muito melindre com esse tipo de coisa falada. Quando vem um reserva do Japão falar alguma coisa, quando um jogador se mostra confiante. Acho que no Brasil a gente não gosta desse tipo de declaração. Acho que a gente prefere vamos atrás dos 6 pontos, fazer o que o professor mandar. Mas no Brasil a gente não gosta? Que tipo de repercussão tem isso na Espanha, ô Beckler? Não fizeram um questionamento, por exemplo, a fala do Lamine antes de pegar o Real Madrid no El Clássico? Sim, ali foi até mais pesado o que ele falou do que dessa vez. Ele falou também que Espanha e França era uma final antecipada. Isso foi levado para a coletiva da Argentina também e o Scaloni tirou de letra. Falou, eu também acho que é uma final antecipada, são os dois melhores times, os que melhor vêm jogando e tal. Também não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho que fora do Brasil repercute, mas o suflê abaixa muito mais rápido do que no Brasil. O Brasil tende a ficar reverberando por muito mais tempo e crescendo, aquilo ali virando uma bola de neve maior do que deve ser. Claro que uma declaração dessa chama mais atenção do que um cordeirinho falando. Em todo lugar é assim. Mas eu acho que dura menos tempo, sabe? Assim, tem menos recorrido, a distância de alcance é menor do que no Brasil, que a gente fica repercutindo isso e guarda para usar depois se perder, e guarda para usar daqui a 4 anos se não tiver ganhado de novo e tal. Eu acho que a gente faz mais caso, a gente leva mais a sério esse tipo de declaração. Sim. O Lamine Yamal é o jogador com mais dribles completados da Copa, tá?
Então, assim, ele tá em primeiro com 23, se eu não me engano, depois é o Vinícius com 16, se eu não me engano. Ou seja, ele tá acertando os dribles, ele tá ganhando as jogadas. É que me parece que ele tá meio ansioso ali. O De La Fuente falou sobre isso. E na outra, algumas jogadas que ele criou, outros jogadores perderam. Ferran perdeu, o Oyarzabal perdeu. Então, assim, o ponto que o Lamine tem que fazer, que é gerar o desequilíbrio, gerar o duelo de drible e passar, ele tem passado. Ele é o maior driblador da Copa do Mundo até aqui. É que esses dribles geraram para ele só um gol. Um gol e 0 assistência. Então, num mundo em que o Cristiano e o Messi passaram a fazer 60, 65, 70 participações em gols por temporada, você depois de 5 jogos ter 1 gol, 0 assistência, dá a sensação ruim. Mas parte do que o Yamal tem que entrar em campo para fazer, ele está conseguindo fazer. Eu acho que muito pouco. Acho que tem muitos jogadores experientes acostumados a se enfrentar, e o Lamine Yamal, como já foi dito, né, embora seja muito jovem, apenas 19 anos recém-completados, demonstra muita maturidade aí quando se posiciona dessa maneira. Porque realmente, né, o que se criou, eu acho que é meio fantasioso. Pode ser que o jogo até me desminta. Como se fosse favas contadas. A França tem o time mais sensacional da Copa, o mais fascinante, que empolga todo mundo. Um fortíssimo candidato ao título, mas, gente, é um jogo de 2 seleções que se conhecem, 2 seleções fortes. Ao contrário do Paraguai, que com o antijogo atrapalhou bastante a atuação francesa, eu impôs de fato dificuldades, mas com o antijogo, com um comportamento que eu considero desprezível até em alguns momentos, a Espanha não. A Espanha ela vai brigar para ter a bola, ela vai querer ter a bola, vai se defender tendo a bola. É um time que tem qualidade para também agredir. Então, é um outro nível de jogo. Até acho que a França tem aí o chamado favoritismo, sim, mas não para tanta, digamos assim, convicção que a gente vê em algumas, especialmente na rede social, entre os torcedores, até em alguns setores da imprensa, como se fosse, não, a França vai passar por cima. Acho improvável que isso aconteça. Futebol tudo é possível, mas acho improvável. Acredito que a Espanha vá, sim, duelar fortemente nesse confronto com a França. Vai ser o grande desafio da França. A França pode fazer história. Se ela vence bem a Espanha hoje, caminha para o título, ela faz história, né? Porque a história se escreve em jogos assim. Você supera um adversário importante com autoridade, vence com autoridade, pode ser a confirmação do sucesso do êxito desses jogadores todos, Mbappé e os seus Blue Caps, literalmente Blue Caps. Então, acho que a coisa passa por aí, mas não acho que os jogadores impactem muito, não. Acho que os caras estão acostumados a isso, inclusive nos times que jogam, muitos deles em times muito grandes, habituados a essa questão de esse é o favorito, não é ele, sou eu não é ele, essa coisa toda.